Fala pessoal, eu sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje nós vamos falar de uma das menores plataformas de trabalho aéreo, a JLG Lift Pod. Vamos conhecê-la. Essa é um equipamento menor e pode-se dizer até que um dos que se encaixam na maior variedade de serviços possíveis. E muita gente, quando olha para ela, não entende e não acredita nisso. Mas eu vou dar alguns exemplos. Esse equipamento ele é para uma pessoa só, ele tem capacidade de passar por uma porta, ele tem a opção de você desmontar a parte do controle, da torre, cesto e base, transformar em peças separadas, de forma que você consegue subir uma escada, você consegue colocar no elevador de carga, você consegue colocar numa picape pequena, né? Então você carrega ele para onde você precisar. E aí, no caso de serviços, se você for de uma indústria alimentícia, onde não pode ter nenhuma gota de óleo, nada disso, esse equipamento ele não funciona com óleo. Ele funciona simplesmente com um fuso, né? Um parafuso com rosca sem fim, que faz ela subir e descer. Dessa forma, então, ela não tem esse risco de vazamento. Se você estiver num lugar que precisa de pouco peso, né? Não pode ter muito peso, mas você pode usar uma laje, talvez, alguma coisa nesse sentido, esse equipamento pesa apenas 94 kg, montado do jeito que ele está. Movimentação. Se você levantar isso daqui, essa rodinha, você consegue mover ele de forma muito prática. E é tão prático que você, aí ó, com uma mão, você consegue girar ele para todo lado que precisar. E aí você abaixa e aqui você regula a altura do solo. Então, ou seja, simplesmente com esse movimento aqui você consegue regular ela, se você quer ela, se ela tiver um ponto de desnível, alguma coisa. E aqui ele demonstra o nível dele, como é que está, por essa bolha. Então assim, se você for da área de construção, de prédios, né, salas comerciais, e você precisa mexer com hidráulica, com parte elétrica, né, iluminação, você está lá com o piso pronto, tudo, você consegue montar esse equipamento dentro da sala, independente do andar, e vai movimentando ele conforme sua necessidade. Você não tem aquele trabalho todo de desce do andaime, sobe do andaime, desmonta o andaime, vai para o outro lado do andaime, você precisa muitas de duas pessoas para poder movimentar ele e tudo mais, risco de você riscar um piso, né? Ou então até mesmo a pessoa, o desgaste que a pessoa tem de ficar subindo e descendo, pegando lâmpada, pegando fio, qualquer coisa nesse sentido. Então, com essa máquina você tem essa praticidade, você tem esse benefício. Aí você me pergunta, mas e o preço dele comparado ao andaime? Obviamente, custo, se você for olhar apenas custo, né, de locação de um e outro, ele vai ter um custo mais elevado. Porém, se você olhar o todo da questão de ergonomia, segurança do trabalho, tempo de serviço, praticidade, ele se torna um equipamento muito mais viável do que a utilização do andaime. Eu vou fazer alguns testes aqui, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Mesmo sendo um equipamento bem pequeno, né, ele ultrapassa os 2 metros de altura, que são os necessários para a NR35, né, que é considerado trabalho em altura. Então, para isso, é obrigatório o uso do EPI, tanto o cinto, quanto o capacete e a bota de segurança. Então, assim, esse equipamento ele dispõe também aqui embaixo do local para poder botar na barge. Como ele não faz nenhum deslocamento, né, para frente e para trás, o único movimento dele é subir e descer. E é nesse comando aqui que a gente faz essa movimentação. Então aqui,
ela já está ligada. Eu aperto o botão do cadeadozinho, ele já acendeu a luz verde e aí eu coloco a seta para subir. Então você veja que é uma movimentação rápida e o barulho dela é exatamente o fuso girando. Se vocês olharem aqui no comando, você tem essa chave, né, para a esquerda e para a direita. Por que dela? Porque esse controle ele serve tanto para esse modelo que é o FT70 quanto para o outro modelo que é FT140. A FT140, o que muda? Essa aqui é uma plataforma que ela atinge aí 4 metros de altura de trabalho, arredondando. A FT140 ela vai atingir 6 metros de altura de trabalho. Então ela tem um chassi um pouco mais robusto, né, um pouco mais largo, em torno de 1,5 metro mais ou menos, enquanto essa aqui tem 74 centímetros. E aí ela tem 2 torres. A questão da montagem e desmontagem delas são exatamente iguais. Daqui a pouquinho eu vou desmontar essa máquina inteira. Eu vou pedir ajuda, né, de uma pessoa aqui da empresa, porque o ideal é você fazer sempre em 2 pessoas. Tá? E aí vocês vão entender. E outra coisa, uma simples chave. Vamos dizer que deu problema no comando, né, no controle eletrônico. Eu não consigo fazer a movimentação dele. Apertando esse gatilho aqui e o do outro lado, que é igual, eu consigo tirar o comando. Então, vou colocar ele aqui do lado. E tá. E aí, com uma simples chave, um encaixe 3/8, eu coloco aqui e consigo fazer a descida do equipamento, obviamente de forma lenta, né? Mas eu consigo fazer essa descida totalmente manual. Então, para os que não gostam muito de exercício, isso acaba sendo um problema. Porém, fique tranquilo, preso em cima da máquina você não vai ficar. Sempre é bom você estar com 2 pessoas. Então nesse caso eu chamei aqui o Douglas para poder fazer parte. Então eu vou fazer aqui só para vocês entenderem como é rápido o processo. Desmontada em poucos segundos, de forma que você consegue pegar essas partes agora, uma de cada vez, e exatamente fazer o que eu falei: subir uma escada, né, levar no elevador. Então, em qualquer lugar você consegue movimentar ela. E a partir do momento que você, por exemplo, está na sala no 15º andar do prédio que você vai trabalhar com iluminação, a partir do momento que você chega lá, uma máquina dessa, você consegue trabalhar sem precisar fazer a desmontagem dela. Porque, como ela passa por uma porta de tamanho comum, ela só tem 74 centímetros, então você consegue rodar pelo apartamento, pela sala comercial. E essa máquina acaba sendo ideal para esse tipo de serviço, porque ela atinge 4 metros de altura de trabalho. A maioria do pé direito da prédios, salas comerciais, casas, são de 3 metros. Então você consegue trabalhar de forma bem tranquila, com folga, né, e rápida, diferente do andaime que você precisa arrastar para um lado e para o outro. Mesmo aquelas rodas que você coloca não são práticas de movimentar, né, então você tem uma agilidade muito grande. E como eu disse, o equipamento inteiro montado pesa 94 kg. Dessa forma, a peça mais pesada é exatamente essa base, que sozinho, ainda assim, eu consigo levantar. Essa plataforma, assim como todas as outras plataformas, tem um sistema de descida de emergência. Eu mostrei ali como funciona, né, se acabar a bateria ou tiver algum problema, a pessoa com a chave ela consegue descer.
Mas vamos dizer que ela não tenha essa chave lá em cima. Como todo serviço em altura ele precisa ser feito com supervisão, então você vai ter uma pessoa trabalhando e sempre uma outra pessoa próxima. No caso desse equipamento aqui, você tem essa alavanca, que ela escamoteada, então você consegue aumentar o tamanho dela. E aí, para que serve isso? Aqui eu venho com ela e prendo ela nesse ponto. E aí, simplesmente girando, eu consigo fazer a subida dela ou a descida. Então aqui o equipamento ele vem descendo, obviamente bem devagarzinho, mas você consegue descer. Preso você não fica. Então isso daqui ele fica dentro aqui da máquina, preso no chassi dela, e fica instalado dessa forma, bem prático. Eu vou mostrar agora também a diferença da FT70 para a FT140, que é o equipamento que tem as duas torres. Vocês vão ver a diferença do tamanho de uma para outra. Bom, eu vim aqui numa obra de um cliente nosso e para apresentar a LiftPod 140 pés. Esse equipamento aqui está sendo utilizado numa obra de alto padrão, principalmente para mexer com a parte de elétrica, né? E também fez uma parte de gesso tudo. Então aqui eu vou mostrar as diferenças que tem do modelo 140 para o modelo 70. Essa máquina, como vocês podem ver, ela tem o chassi, né, dela, essa base dela aqui um pouco mais larga, e o sistema de movimentação dela é diferente. Na outra a gente tem aquela alavanca bem aqui no meio, né, você puxa e levanta ela para movimentar. Essa daqui as rodas são fixas no chão já e você trava elas com base no freio, tanto de um lado quanto do outro. E esse daqui é onde você regula a altura dela, certo? Para poder nivelar. Aqui está a mesma alavanca de descida de emergência. Parte do cesto é igual. O cesto aqui de ferramentas também é igual. Aqui é onde ela muda. Vejam que ela possui duas torres conectadas aqui por esse cabo, né? Ele conecta aqui e conecta aqui. O comando da plataforma é o mesmo. E aí, nesse botão é onde você muda aqui, ó, se você quer subir a torre de cima ou a torre primária, né, no caso. Então você seleciona aqui um e outro e você faz a elevação que você precisar. Processo de desmontagem. Você desmonta primeiro esse braço aqui, depois esse daqui. O restante é tudo igual, né? Você tira o cesto, tira a base, tira os comandos e fica também com a base livre. E sem contar o seguinte, nesse espaço que o cliente tem aqui, veja com a sala bem aberta, então ele consegue trabalhar com a máquina de forma totalmente prática, né? Mexendo na parte do teto. Se fosse necessário ir até, né, as partes internas da casa, né, onde tem portas menores, o ideal é você utilizar a máquina menor, que é a FT70. Aqui está na nomenclatura FT140 e na outra tem a FT70. Então, ou seja, você tem um equipamento para cada necessidade. Essa daqui é porque com o pé direito duplo, então você consegue trabalhar de forma mais segura. Restante de operação, movimentação, é tudo igual. Aqui você livra aqui o freio, movimenta ela também com apenas uma mão. Simples.
Eu vou deixar para vocês na tela aí agora as medidas técnicas do equipamento. Questão de largura, altura de trabalho, peso. Se você tiver alguma dúvida, basta dar um pause no vídeo e aí você vai conferir todas as medidas desse equipamento. E se você gostou do vídeo, desse conteúdo, curte, comenta e compartilha. A gente pode cada vez mais trazer equipamentos diferentes que cada um vai atender a sua necessidade. Valeu!